Senhor presidente, a minha alocução é dirigida aos colegas e ao povo brasileiro no sentido apenas de lembrar a todos que o país passa por um momento difícil e voltarei a me pronunciar sobre isso certamente nos próximos dias. A declaração recentemente divulgada de Sua Excelência o Presidente da República cria um mal-estar na população e, diante de um fato tão grave, eu espero, e quero crer, grande parte da casa espera, assim como o povo brasileiro espera, que dentro em pouco se apropie o momento em que a nossa casa se manifeste de maneira expressiva na figura de Sua Excelência, o nosso presidente, sobre um fato tão desagradável. O fato em si exige que nós todos nos detenhamos na análise daquilo que foi dito, uma vez que, em se tratando de uma revelação advinda da maior autoridade do país, é óbvio, é axiomático, que a nação brasileira espera um pronunciamento decisivo da nossa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Excelência. Por que, Augusto? Nós vamos derrotar o requerimento. Eu quero Senhor presidente. PDB vota. Senhor presidente, o assunto é de extrema relevância. Não pode haver pressão para a votação. Que todos aqueles parlamentares inscritos tenham direito à palavra. Vossa Excelência é o presidente. E todos os inscritos têm direito a se manifestar. O que está sendo feito é um mecanismo de pressão. Estou ali sentado acompanhando. Cada parlamentar inscrito tem direito a manifestar-se para dizer o que pensa sobre uma questão tão relevante. O que está havendo é mecanismo de pressão. Senhor presidente, senhores deputados, brasileiros de todos os pontos do país. O partido que eu represento está sendo o único a dizer não ao projeto. E não terei nenhum mal-estar se eu for o único que votar contra. Mas eu vou expender para os senhores, de maneira bem clara, as razões que me levam e ao meu colega de partido a tomar essa... Não são razões de natureza religiosa. Eu fui anotando aqui e acolá os pontos que, do meu ponto de vista, são primaciais para a análise da questão. Primeiro, fala-se em pesquisa e citou-se aqui a pesquisa com cadáveres que foi negada. Vessalio raptava cadáveres, é verdade. Mas aquilo de que se está falando aqui não é pesquisa com cadáveres. Aquilo de que se está falando é o uso de embriões. No momento, embriões que estão congelados. Abrir-se-á uma porta e, como dizem os homens da agricultura, como dizem os homens do campo, por onde passa o boi, passa a boiada. Vejam, senhores, a gravidade que se esconde por trás da decisão que daqui a pouco será tomada nesta casa. Os embriões, na verdade, que aí estão, não são, como eu ouvi aqui na plateia, no nosso plenário, um amontoado e informe de células. Não, senhores. O que está ali já é, em cada caso, um novo ser vivo. Não há ninguém nesta casa, nem lugar nenhum do planeta, que possa, com base científica, negar que a vida surge no momento da concepção. Quando o espermatozoide e o óvulo se unem, naquele instante começa uma nova vida, sem nenhuma concepção religiosa. Apenas em termos de ciência é absurdo dizer-se, na linguagem moderna do politicamente correto, que aquilo é um pré-embrião. A expressão é belíssima para justificar de fato a eliminação que vai ser feita de todos aqueles embriões e de muitos outros, que depois serão retirados sob a forma grosseira de aborto, ou de abortamento, para usar a expressão correta. Senhores, o que na verdade está começando a passos largos, e alguns colegas
com lucidez já chamaram atenção para isso. É um processo de eugenia, é neomalthusianismo. É separar o indivíduo de outro, aquele que tem direito à vida daquele que não tem direito à vida. Na verdade, é interessante, e eu ouvi aqui, dizer que existe obscurantismo naqueles que defendem a tese alcunhada de retrógrada de não permitir isso. Mas eu pergunto para os senhores, o que há de retrógrado em permitir a vida? Dirão os senhores, mas há esperança. Perdoe, vamos parar com a hipocrisia. Não há nenhum trabalho científico no mundo dizendo que a pesquisa com essas células deu certo. Nenhum em animais. Nenhum. Com as células da medula óssea, sem dúvida, no Rio de Janeiro, na Bahia, foram feitos experimentos já seríssimos, mostrando regressão de processos de insuficiência cardíaca refratária, em que houve até criação nova, neoformação de miócitos, de células musculares já destruídas, com células da medula óssea, que são do próprio indivíduo, numa injeção de células da medula óssea, para cada mililitro, vai 1 bilhão de células, dos embriões todos que estão aí, todos que estão no nosso país, se todos forem destruídos, o número é irrisório, não dá para um transplante. Isso é mentira, isso é uma farsa, que está sendo apresentada para quem não sabe o assunto, para quem não pensa no assunto. Eu peço a Vossa Excelência, o presidente, que peça respeito. Respeito que eu tenho quando ouço estupidezes suplinas ditas daqui. Eu peço a Vossa Excelência respeito. Vossa Excelência tem a palavra. O que a presidência fez foi pedir o silêncio do plenário para ouvir Vossa Excelência com a atenção que Vossa Excelência merece. Não, eu estou apenas esclarecendo para que fique bem esclarecido. Claro. Vossa Excelência tem ainda 1 minuto e use-o da melhor forma possível. Da maneira como uso sempre, Excelência. Eu queria lembrar aos senhores e aos brasileiros que estão sendo enganados, mais uma vez, que existem cerca de 30 mil embriões estocados. Agora há pouco, um colega falou sobre a ONU, que já retificou a posição tomada, condenando o uso de células-tronco. Por que não se fazem pesquisas como o mundo civilizado faz com animais? Por que fazer experiência inânime? Por que? A troco de quê? Será que não está por trás, como sempre eu digo, o interesse das multinacionais da morte? Sim! Multinacionais da morte, que estão preocupadas com o custo elevadíssimo de manutenção de embriões congelados. Que cinismo ridículo! Pobres pessoas que estão aí com deficiências de todos os gêneros, acreditando que disso há de virar a salvação. Isso é falta de respeito com os senhores. Os senhores estão sendo enganados. Eu quero deixar bem clara a posição. Vida, senhores, é um bem supremo, independentemente da convicção religiosa de qualquer um. Para a esperança, se é que ela existe, de se resistir, de se cuidar de um processo que aí está atacando, agredindo brasileiros, por essa esperança que no momento é uma hipótese remotíssima, vamos... A mesa prorroga o tempo de Vossa Excelência. Vamos matar embriões, vamos matar seres vivos, com a desculpa de que é pela vida. Discursos emocionados falando em vida. É preciso matar para ter vida. Eu digo aos senhores, aquilo que vai ser aprovado daqui a pouco, saibam os senhores, saibam os brasileiros, é assassinato. Assassinato de indivíduos já gerados. E contra esse assassinato, nem que seja o meu voto só, o PRONA vota contra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Enéas, líder do PRONA. Senhor presidente, a manifestação é no sentido de dizer que o nosso partido PRONA apoia, dá o seu aval, a constituição de uma comissão para que se examine em profundidade a questão que foi aqui aduzida. Mas, aproveitando o ensejo, eu quero trazer um testemunho para os colegas e para os brasileiros que ouvem.
Eu estive pessoalmente, eu mesmo, e do meu lado esteve o nosso colega parlamentar da região, colega deputado federal Francisco Rodrigues. Estivemos em reserva indígena, não nessa de Dourados, que não é muito diferente das outras. Estivemos lá no norte do país, em Roraima. E vimos com os nossos próprios olhos a farsa que se constitui o tratamento dado pela FUNAI aos índios. Vimos índios em miséria absoluta, pedindo para nós uma caneta, e perguntamos para a representante da FUNAI, nós perguntamos, além de mim e do deputado, meu colega, estava o deputado Bolsonaro e outros, perguntamos para a representante da FUNAI, de onde vem o alimento da senhora? Ela disse, vem da FUNAI. Por que a senhora não come o alimento dos índios? Porque é cruel, senhor deputado. O alimento dos índios são sapos, rãs, lá, estou falando em Yanomami, não estou dizendo que Dourado seja assim, rãs, ervas e etc. Fomos proibidos de entrar em uma maloca, proibidos. E, pouco tempo depois, aqui na nossa casa, veja, eu já dei meu voto favorável, o nosso do partido, mas na nossa casa, todos nós testificamos o horror que representou a matança lá em Rondônia. E naquela ocasião também, Sua Excelência, o governador, lembra? Foi proibido de entrar na região. O que é preciso, senhor presidente? E aqui é a mensagem clara para Vossa Excelência que está assumindo o cargo. Você que está mostrando o seu valor. Tudo bem, façamos a comissão e que ela estude. Mas o que é preciso é que nós acordemos para algo que está entrando pelos olhos, que é a farsa já institucionalizada, chamada FUNAI. Presidente, para encaminhamento é 1 minuto. O debate é depois. Esse é encaminhamento do requerimento, é 1 minuto. Desse jeito nós não vamos... Temos que respeitar assim o requerimento, o regimento. Se a minha palavra incomoda nós precisamos eu me calo, deliberar. Eu aguardei Vossa Excelência falar, fui tolerante com Vossa Excelência, sei que tolerante também com o deputado. Com menos de 1 minuto, senhor presidente. É que temos regimento e temos uma pauta para deliberar. Está segurada a palavra, Vossa Excelência, deputado. Já que Vossa Excelência permitiu, o que eu desejo deixar bem claro é que existem instituições internacionais altamente interessadas naquilo que se chama terra de índio. É outra farsa. A região dada para os índios, dá para eles andarem durante 600 anos. Eles nem conhecem a região. Tudo isso está altamente programado por um poder alienígena monstruoso que tem interesse, isso sim, nas jazidas riquíssimas que estão no subsolo brasileiro. É necessário, sim, senhor presidente, que se reavalie essa questão de modo que nós nos preocupemos com o índio, isso sim, com o bem-estar dele, com a vida dele, com a sobrevivência, e não com as potências estrangeiras que estão mandando dentro do país. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor, peraí, calma. Senhor presidente. Prona, deputado Enéas. Tem direito a 1 minuto, senhor presidente. Tem. Vossa Excelência faz prodígios com 1 minuto. Obrigado. Tem Vossa Excelência a palavra por 1 minuto. A argumentação aduzida pelo ilustre colega, deputado Arnaldo Faria de Sá, é de uma clareza meridiana. Merece o título de uma argumentação que emerge de alguém cujo líquor não tem meningite. Claríssimo. De modo que nada há mais a acrescentar. Primeiro, eu quero dizer que na votação passada eu votei com o meu partido, eu estava fora. E segundo, dentro do meu minuto, dizer para Vossa Excelência que o Prona diz sim, algo pelo menos a favor de alguém, de uma classe, já que a reforma da Previdência foi uma punhalada pelas costas. Sim, a emenda. A presidência cumprimenta Vossa Excelência pelo uso do minuto. Verificação, senhor presidente. Verificação. Concedido a verificação. Senhor presidente, antes da verificação, eu quero a palavra como líder do partido. Senhor presidente, posso, tenho direito a qualquer momento. Senhor Já houve a palavra como líder. Tenho direito a 5 minutos por semana, presidente. Libera a votação. Antes da votação. Não, agora. A qualquer momento pelo regimento. Com a palavra. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores pede a inversão da votação pela obstrução. Nós estamos em obstrução, senhor presidente. Senhor presidente. A orientação. Entramos em obstrução, senhor presidente. Boa base! PL,
Para inverter o painel para obstrução. Presidente. Com a palavra, o deputado Enéas. Presidente, o PL e PSL pede para mudar o painel para obstrução. Tá com medo! PT para obstrução. Com a palavra, o deputado Enéas. Senhor presidente, muito obrigado. Eu vou falar. PTB é obstrução, senhor presidente. Não. Vou falar assim. Presidente. PTB é obstrução. Com a palavra, o deputado Enéas. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Enéas. Muito obrigado, senhor presidente. O que se verifica, e é extremamente lamentável ter que testificar o fato, mas o que se verifica em todos os grandes momentos de votação nesta casa é que o governo, poder constituído de fato e de direito, representado aqui pelos seus áulicos, o governo faz questão de agir à sorrelfa, de agir de maneira disfarçada, não deixando que a população, a esta hora da noite, perceba o que se esconde por trás de uma manobra tão subreptícia como essa que está sendo feita hoje aqui. A questão básica, que é atinente à medida provisória 232, um verdadeiro monstrengo jurídico, essa questão já foi resolvida de há muito. Suas excelências, os governantes, sabem, já sabiam, por tanta movimentação, por tanta discussão feita, que era absolutamente infactível aprová-la. A autoridade conspícua no cenário nacional, o doutor Osíris, que já foi secretário da Receita, chamou de o cunho argentário exagerado. Na verdade, não está mais em discussão a medida. O governo trêfego, trêmulo, percebendo que os seus alicerces estão ruindo, já corroídos pela sua absoluta inépcia da atuação governamental. O governo recua, porém, de maneira disfarçada, de maneira torpe. O governo deixa inserido no contexto um procedimento que, sem dúvida, vai melhorar substancialmente a condição de quem paga imposto de renda, uma vez que, nessas faixas de imposto de renda, não vem sendo calculada a inflação. Os 10% que aí estão colocados não são muita coisa, mas já ajudam, já melhoram a condição de quem paga imposto. E aí o governo se antecipa e, de maneira sórdida, apresenta a todo o plenário como se fosse uma decisão bonita, dizendo assim, vamos anular a medida como um todo, vamos rejeitá-la. E o governo se apresenta bonzinho, mas isso é absolutamente falso. Isso é mais uma das mentiras deslavadas. Isso é mais algo ignominioso, que faz com que as mentes lúcidas tenham um verdadeiro horror ao que se passa no nível governamental. Alguns colegas, como o líder Aleluia e outros, já mostraram a desfaçatez que consiste em dizer que não haverá prejuízo nenhum. Claro que haverá prejuízo. O que nós propusemos, quer dizer, PFL e PSDB propuseram e o PRONA também, e outros partidos já assim se apresentaram também no mesmo sentido, foi de ser fatiado o projeto. Foi de que se pudesse, nesse momento inicial, aprovar o requerimento, separarmos, apesar de ser tudo ruim, separarmos o que é menos ruim daquilo que é péssimo. Que não aumentemos mais a carga tributária. Foi esse o pedido. Quem votar sim, e nós estamos nesse bojo, está dizendo, separemos o que é inadmissível daquilo que ainda é admissível. Permitamos que se corrija
embora em pequena monta, a tabela do imposto de renda. É essa a proposição. Eu quero dizer para a população que assiste ao pronunciamento que é sobremaneira cínico, e direi isso em cadeia nacional, nos meus 2 minutos a que tenho direito, é cínico, é sórdido, esse comportamento imundo, é repugnante, comportamento que faz com que a população seja enganada, porque muitos nem noção exata têm do que está se passando numa discussão técnica como essa. É preciso que a população saiba, mais uma vez eu aqui digo, os senhores estão sendo enganados, e o que o governo quer, isso sim, é recuar porque já sabe. Deputado Enéas. Senhor presidente. Tem um minuto para Vossa Excelência encerrar as considerações. Muito obrigado. O que o governo quer é, anulando de vez, em totum, a medida provisória, o monstrengo jurídico que pensavam iria passar, ele quer, no seu bojo, tirar a chance, a oportunidade pequena de uma correção de tabela, com a promessa falaz de que daqui a 15 dias virá um novo projeto. Mas a população que há 2 anos assiste a essa decadência histriônica do Poder Executivo deve perceber que estará sendo enganada. Eu peço aos parlamentares, eu ainda não acabei, senhor, eu peço aos senhores parlamentares que estão atendendo, que estão prestando atenção às palavras, que votem sim. Votar sim é votar a favor do fatiamento. É uma oportunidade para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente. E assim, vamos passar ao item 11, que é o projeto de lei 3.960-04 dos senhores deputados Enéas, doutor Enéas, e Elimar Máximo Damasceno, que dispõe sobre a substituição em todo o território nacional de combustíveis derivados de petróleo por outros produzidos a partir da biomassa e da outras providências. Relator, o deputado Fernando Fabinho, e o parecer dele é pela aprovação. Com a palavra, o autor do projeto, o deputado doutor Enéas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao relator, deputado Fabinho. Eu vou dividir a exposição em 3 itens e serei o mais sucinto possível, senhor presidente. Eu quero primeiro fazer algumas notas introdutórias sobre a razão de ser... Sobre a razão de ser que nos leva a propor isso. A questão energética de que padece hoje o cenário mundial e no qual o nosso país está inserido. Eu trouxe uma publicação da revista Petróleo e Política, do dia 7 de março de 2005, publicação na qual um especialista em petróleo renomado do mundo, Mr. Engdahl, faz os seguintes comentários que apenas testificam a tese que não é nossa da crise energética mundial. Existem provas convincentes de que petróleo e geopolítica estão juntos. Haja vista a invasão recente, há pouco tempo, do Iraque, e a absoluta falta de consistência nos argumentos expendidos por Sua Excelência o presidente americano quando justificou a invasão. O governo americano tenta colocar uma nuvem de fumaça entre a população mundial e a realidade de hoje. A realidade, e nós podemos examiná-la sem nos determos muito, é que o petróleo está no fim, nós estamos no fim de uma era. Na última década do século XX, de 1990 a 2000, foram descobertos 42 bilhões de barris de petróleo e gastaram-se 250 bilhões. Não, consumiram-se 50 bilhões de barris. Descobriram-se 42, consumiram, ou seja, para cada barril descoberto, gasta-se muito mais. A crise já não é uma crise para o horizonte distante, ela está aí. E haverá uma queda dramática da oferta a partir de 2010, isso é previsão, ou até antes. Para encerrar a nota introdutória, eu trouxe também um dado da Conferência Mundial de Energia, realizada na Alemanha nos últimos dias, e um texto específico do qual eu leio 2 linhas, das autoridades mundiais.
Não se pode, estou traduzindo do inglês, não se pode mais perder tempo. Qualquer posposição, qualquer momento em que seja protraída a solução, será irresponsável e desculpas ulteriores serão inaceitáveis. Essa é a questão, a razão de ser do projeto. O petróleo está no fim e nós temos agora, no segundo item da minha apresentação, uma condição ímpar, inusitada e ímpar, que nos dá toda a condição de darmos o grito de independência para o mundo. E a essa condição eu me refiro falando agora do que é o nosso país. Nós temos uma extensão territorial na qual o sol está o dia inteiro. É um continente no qual um dia de sol equivale, e há fontes conspícuas documentando a informação, equivale a 120 mil usinas de Itaipu a todo vapor. Mas eu não estou falando aqui de célula para receber o sol e iluminar, não é isso. Eu estou falando de um milagre que a natureza fez com a folha de árvore, na qual, por um mecanismo fotossintético conhecido de quem estuda o assunto, a partir de CO2 que está na atmosfera de água e luz, água, CO2 e luz, nós fabricamos glicídios e lipídios. O Brasil tem condições de ser exportador de energia para o planeta. O Brasil tem condições de substituir todos os derivados do petróleo. E, na verdade, isso já começa a ser feito de maneira marginal. O projeto A Estado do Biodiesel, com uma ou outra usina, já começa a mostrar que isso é factível. E, se o Brasil detém essa condição, se cana-de-açúcar já nos dá álcool, que já entra em bom percentual na composição do próprio combustível, dito gasolina, se já houve um Instituto do Álcool que conseguiu substituir a maior parte de todos os veículos, e esse projeto foi torpedeado pelo Banco Mundial. Se é inegável, mesmo lá fora, a hegemonia do Brasil no que concerne a utilização de energia advinda da biomassa. Se nós assistimos alguns dias atrás a uma conferência da Finlândia, na Comissão de Agricultura, em que o líder finlandês diz que eles estão tirando energia do lixo. Se nós não precisamos de nada disso, se nós temos condição de plantar mandioca de norte a sul do país, até como subproduto material de natureza proteica, se nós temos uma economia que nos permite plantar girassol, em 3 meses termos novamente outra safra. Se todos aqueles que andam pelo Brasil sabem da riqueza gigantesca que o Brasil tem, por que não darmos um passo à frente e nos adiantarmos e estarmos em condição de estar não sofrendo da crise que está por advir, que já está mostrando, mas estarmos na frente. Por tudo isso, e ainda nesse sentido, nós estudamos os custos para que nenhuma crítica acerba fosse feita contra os custos ou a inviabilidade, a inexecuibilidade de um projeto dessa monta. Calculando os gastos que nós temos hoje, consumo de cerca de 750 mil barris dia de óleo e cerca de 400 mil barris dia de gasolina, aos quais são acrescentados os 74 mil, aos quais está acrescentado o álcool hidratado, nós podemos dizer que o custo total do nosso projeto, estamos dispostos até a desenvolver na discussão, o custo total chega a ser ridiculamente 1% do investimento global de toda a indústria do país. No exercício de 2004, foram 280 bilhões. O nosso custo total, em números médios, trabalhando em reais, chega a ser um pouco inferior a 2,8 bilhões. Considerando-se que as grandes indústrias brasileiras já estão se preparando para os próximos 5 anos, onde a crise está se apropinquando, se já estão preparados para substituir já um percentual maior da gasolina por álcool, já estimada em torno de 18%, nós não vemos por que ser protraída essa solução. Não há nada que nos impeça disso. Está a experiência toda mundial esperando que o Brasil se pronuncie. É hora de nós darmos esse grito de independência. É hora de nós substituirmos todos os combustíveis. Deixamos no nosso projeto uma reserva para a indústria aeronáutica, uma vez que razões há, e também pode ser discutido depois, pelas quais se deve manter por algum tempo, até pelo menos que acabe, se bem que já há um avião hoje lançado a álcool, que acabe de vez o petróleo. Nós entendemos que é hora de o Brasil se levantar, é hora de nós
mostrarmos para as potências internacionais que nós estamos querendo caminhar com o progresso e podemos gerar milhões de empregos, porque teremos em cada ponto do país, Recôncavo Baiano, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, em qualquer lugar, nós teremos condições de fazer óleos vegetais. É apenas esmagar o óleo e com motores modernos, sem até a necessidade de desglicerinizá-lo. É usar imediatamente o óleo, como muita gente já faz. É termos apenas coragem. É um projeto não local, não voltado para nenhum estado em particular, é voltado para todo o país, do Acre ao Rio Grande do Sul, e que dará, sem dúvida, a redenção do povo brasileiro, uma vez que nós estaremos nos antecipando a uma crise cujos sinais já estão no horizonte. Esse é o projeto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. A presidência agradece ao doutor Enéas. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero cumprimentar o deputado Enéas e o deputado Elimar, que nos brindam com esse projeto de lei que possamos estar discutindo essa manhã, e tenho certeza que será um dos projetos que vão fazer com que essa casa possa estar discutindo ele num âmbito muito maior, fazer uma discussão maior, porque é um projeto de vanguarda, é um projeto de futuro, é um projeto onde se coloca aqui, pelos conhecimentos que os autores têm, de nós podemos produzir, a partir da biomassa, a nossa energia combustível. Para discutir com a palavra o deputado Nelson Marqueselli. Senhor presidente, se alguém entrasse no momento que o deputado Enéas estava lendo o projeto dele, ele vai falar: esse deputado é louco. Ele não é tanto, é menos. O projeto dele é um projeto de futuro, certo? Não tenha dúvida nenhuma. O petróleo está diminuindo, está acabando no planeta Terra, e o Brasil saiu na frente já com energia renovável. Nós estamos aí com sucesso pleno, como foi bem lembrado aqui do Proálcool, nós estamos com sucesso pleno nessa atividade já, o mundo namorando. E vem agora aí o aproveitamento de outras matérias, ligado à agricultura principalmente, e eu quero louvar esse projeto aqui do deputado Enéas. Eu acho que ele é vanguarda, como foi colocado, é um projeto de futuro, mas é um projeto que nós temos que pensar já, começar a encaminhar. Nós temos aí o hidrogênio vindo no futuro também, nós temos o gás sendo aproveitado. Eu acho que nós temos um caminho muito grande em substituir o petróleo, e está aqui no Brasil, é o Brasil que vai liderar, sem dúvida nenhuma, a energia do futuro. Por isso eu quero parabenizar o deputado Enéas, o deputado Elimar Máximo Damasceno, pela oportunidade do projeto, pela vanguarda do projeto. Evidentemente que ele vai ser aperfeiçoado no andar da carruagem, como mesmo ele colocou, mas acho que a ideia é fabulosa, e Einstein no passado, os grandes cientistas no passado, foi colocado como louco também. Mas eu acho que o projeto dele é de muita importância para nós. Enéas, eu acho que você deve bater firme nesse projeto para marcar a nossa passagem por aqui e o surgimento na área agrícola, agronegócio principalmente, como uma marca energética do mundo, e eu quero parabenizá-lo. Voto favorável. Para discutir com a palavra o deputado Joaquim Francisco. Senhor presidente, eu percebo claramente, com a pequena experiência que tenho, que o deputado Enéas protagoniza um dos grandes momentos dessa comissão e desse parlamento. Porque as nações que se desenvolveram no mundo se desenvolveram porque foram protagonistas, né, e tomaram decisões antecipadas, tiveram a capacidade de antevisão de como seria o processo de desenvolvimento. Então, o projeto tem um estudo bastante aprofundado do deputado Enéas e do deputado Elimar, os benefícios que o projeto vai trazer na área do meio ambiente, na área de saúde, na área do emprego. E Vossa Excelência veja que hoje foi publicado na Folha de São Paulo um relatório estudado por 2.200 cientistas, mostrando os danos que foram provocados ao longo dos últimos anos nos ecossistemas do mundo inteiro. Medidas urgentes precisam ser tomadas. E, além disso, o projeto não é utópico, nem é um sonho, porque a experiência com a mandioca, com o girassol, com o álcool,
já é, né, realizado no Brasil e em vários países do mundo. Portanto, os meus parabéns ao deputado Enéas e ao deputado Elimar pela iniciativa, e eu me sinto realmente confortável em participar dessa comissão nesse momento tão importante para a história do país. Senhor presidente, eu gostaria de somar a minha voz à de vários colegas que não apenas, vamos dizer assim, entendem o mérito da proposta do deputado Enéas, mas talvez até pelo estilo do nosso doutor Enéas, que foi inclusive professor da minha sobrinha, aliás, um grande professor na área de cardiologia, mas o espírito dele, político, é um espírito audaz, audacioso, um espírito impulsivo. E quem sabe, doutor Enéas, com a sua capacidade de entender o relacionamento humano, talvez não tenha até colocado esse projeto de uma forma impactante para que as pessoas absorvessem o seu lado positivo e, eventualmente, num processo negocial, pudesse estabelecer limites mais adequados à nossa realidade. Portanto, eu quero apoiar a proposta do Dr. Enéas. Acho extremamente importante que essa casa faça a reflexão. Estou vendo que existe aí um pequeno detalhe, que é a questão do prazo, que eu acho que aí caberia um entendimento entre os componentes desta comissão para que a gente possa aproveitar essa belíssima ideia do Dr. Enéas. Então, esperamos que a gente possa chegar a esse consenso, porque a ideia é extremamente importante para o país. Muito obrigado. Dr. Enéas. Em primeiro lugar, agradecer as contribuições feitas durante a discussão. Mas eu quero me cingir ainda a alguns comentários que, do meu ponto de vista, são fundamentais, têm importância primacial. Não faz sentido se comparar investimento em prospecção de águas profundas, numa Petrobras de meio século, com investimentos para biomassa. Chega a ser risível a comparação. Não há como comparar. E quando se pede, alguns colegas pedem algumas décadas, eu digo que nós naufragaremos junto com o mundo. Algumas décadas é demais. Quando alguém falou que nós temos que ter mais cuidado, eu queria lembrar que o projeto vai caminhar na casa. Haverá discussão em N comissões, e depois no plenário. Se, pelo que eu contei aqui, já a maioria, os colegas que manifestaram, está de acordo com a razão de ser fundamental, que é a independência na frente do problema, eu não vejo nenhuma razão para que ele não seja aprovado e que as correções sejam feitas ao longo do percurso, inclusive ajustamentos que se verificará como necessários, sem dúvida. Mas, ainda um ponto, é que quando alguém falou dos custos, que eu já calculei, mostrei que chegam a 1%, e o colega que citou meu nome ali, o deputado Ezequiel, me conhece, muitos já me conhecem, eu sou cuidadosíssimo com números. Eu fiz, além de medicina, fiz matemática e física. Eu sei do que estou falando. Os custos estão decantados, são irrisórios. Eles não chegam a 1% do investimento de toda a atividade industrial no país, dados de 2004. Por ano. Qual que é a área plantada que precisaria para substituir? Eu tenho dados sobre a área plantada. Nós usamos hoje, ilustre deputado, 13%. E dados recentes da Embrapa informam, agora do Dr. Rogério César de Cerqueira Leite, físico, professor da Unicamp. Há uma disponibilidade de terras aráveis de 90 milhões de hectares, a serem aproveitados sem impactos ambientais. A área ocupada pela produção de álcool, metade da cana, é menor que 3% da disponível. Portanto, seria possível, ocupando 30% dessa área, aumentar a produção nacional de álcool por um fator de 10. Nós não podemos, ilustres parlamentares, nos manter à margem do processo. Não tenho nada contra o projeto que está tramitando, biodiesel, não, mas a produção daquela usina é ínfima. Levaríamos quase um século para nos tornarmos independentes. De maneira que eu insisto na aprovação do projeto e comprometo-me, junto com o relator, que ele vai falar, a que nós façamos modificações não drásticas,
levando de 5 para 10 anos, porque aí é aniquilar o processo. Mas ajustamentos ao longo da trajetória. E agradeço os comentários que foram feitos por aqueles que inicialmente já se manifestaram e também os comentários em sentido contrário que de qualquer maneira engrandecem a discussão. Insisto, não faz sentido se comparar Petrobras com, entre aspas, uma biomassa. Não faz sentido. Isso revela desconhecimento do assunto. Os custos para a biomassa são ridiculamente pequenos. Haja vista que... E a Comissão de Agricultura também não é verdade. Dizer que os colegas da Agricultura se manifestaram com isso não é verdade. Depende de quem foi consultado. Porque eu sou da Comissão de Agricultura. E o ilustre doutor Caiado, presidente daquela comissão, já me convidou para, em particular, apesar de o projeto não estar lá, junto com o doutor Mendes Tame, trabalharmos na agricultura energética. Isso quer dizer, senhor presidente. Senhor presidente, só a palavra, pela ordem. Só a palavra, senhor presidente. Se não apresentarmos... Desculpe. Se não apresentarmos o projeto, não há demanda. Nós temos que acenar para o produtor. Acenar para ele. Por isso que eu peço a excelência, e nós temos maioria aqui, seja, senhor relator, apresente o projeto, por favor, para votação, e o presidente, porque nós prossegue depois de outras coisas. Antes de conceder a palavra ao relator, a presidência da palavra ao deputado Ronaldo Dimas. Vou insistir novamente, senhor presidente, no que o deputado Marcheselli acabou de falar. Todo mundo está favorável. Mas impor que em 5 anos a matriz seja totalmente substituída é inaceitável. Nós não temos condições de aprovar isso aqui na comissão. Né? Não é possível, porque é uma imposição ao mercado. Nós vamos submeter, então, este parecer à votação. Senhores deputados que aprovam... Senhor presidente, um minuto, por favor, com a permissão de Vossa Excelência. Antes, a presidência concede a palavra ao deputado todo doutor respeito, Enéas. Vossa Excelência. Eu queria dizer uma coisa que tem estado desde o início do meu espírito aqui. Quando nós trabalhamos, um professor de macroeconomia que me acompanha, professor Bautista Vidal, que é o criador do programa do álcool, e em outras pessoas consultadas, quando nós trabalhamos por 5 anos, nós estudamos toda a questão. Dizer que, um minuto, que é inviável em 5, é achar, é o verbo achar, eu acho que é inviável. Por que é inviável? Em que 10 são melhores que 5? Eu gostaria, se o senhor relator... Se Sua Excelência, o senhor relator... Está com a palavra o deputado Enéas. Se Sua Excelência, o senhor relator, puder ouvir, eu gostaria que, na íntegra, o projeto fosse apresentado e que perdêssemos, se for o caso, sem nenhuma modificação. Se Sua Excelência, o relator, puder acolher, que seja apresentado e votado. E eu espero o resultado da comissão. E Vossa Excelência dará para um outro fazer o relator. Mas teremos o voto individual de cada um, o que cada um vê. Repito, eu não vejo por quê. Protrair de 5 para 10, em que melhora? Qual é a dificuldade de se construir pequenas usinas quando todos os custos foram avaliados? Ninguém pergunta sobre os custos. Um minuto, por favor, eu estou falando. Respeito os colegas. Vistas já foram pedidas. Já se pediram, já estudaram, apresentaram substitutos. Que Sua Excelência, o relator, por favor, mantenha votação na íntegra. E vamos ver se ganhamos ou perdemos. Nas comissões, ninguém ganha por unanimidade. Ninguém ganha, senhor relator. Nas comissões, a maioria e minoria, como no plenário, que se punha em votação. Com todo respeito, senhor presidente, eu peço ao relator, na íntegra, e ganhemos ou perdemos. Bom, senhor presidente, primeiro eu quero agradecer a sua paciência, agradecer os colegas, eu acho que isso é um marco importante para o desenvolvimento do nosso país e para a matriz energética também do nosso país. Parabenizar ao deputado Enéas, né, pela condição de ter apresentado, nos brindados com esse belíssimo projeto. Agradecer também a compreensão dos nossos colegas por ter nos acompanhado no nosso voto. E eu tenho certeza absoluta que isso é um projeto que vai modificar a história do nosso país. Com isso, eu quero agradecer e parabenizar a todos. Senhor presidente, a posição já foi tomada... PSB em obstrução, senhor presidente, corrija. Senhor presidente, já que Vossa Excelência pede que seja reafirmada a posição, eu venho reafirmá-la de maneira contundente, clara e irrecorrível. É contra a retirada. Vamos votar a medida provisória. Como vota o PRONA? Senhor presidente, o PRONA é radicalmente contrário à retirada de pauta. Toda a casa já sabe que Vossa Excelência tinha determinado e todos os presentes que estão pensando em todo o tempo que já foi despendido, todos estão de acordo em que haja votação hoje. O PRONA é contrário, o voto é não. Excelentíssimo senhor presidente da casa,
figura ínclita do nosso colega deputado federal, deputado Nonô. Senhores comandantes das nossas excelsas Forças Armadas, senhores oficiais, praças aqui presentes, povo brasileiro que assiste aos nossos pronunciamentos. No final de uma solenidade como esta, que se iniciou com a obra de retórica do nosso presidente e que prosseguiu escudada, né, na força e veemência de tantos colegas que nos precederam, eu subi aqui não mais para elogiar as Forças Armadas. Isso é repetir o óbvio. Eu subi à tribuna apenas para contar uma pequena história, um documento histórico, documento do qual eu sou a testemunha viva. Para os que não sabem, apesar de ser ridículo, né, eu me dirigi à população brasileira dizendo isso, mas para os que não sabem, eu sou de origem extremamente humilde. Meu pai era um barbeiro, e quando faleceu, fiquei órfão e comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. E sonhava, já desde aquela época, entusiasta que era do conhecimento humano, sonhava em ser médico. Na verdade, meu presidente, eu queria ser um cientista, mas era demais, eu ser médico, tá bom. Eu queria estudar medicina. Mas como estudar medicina trabalhando de 8 da manhã às 8 da noite? Trabalhando em feira, empurrando carrinho de mão, trabalhando em açougue, aprendendo a falar e escrever corretamente, porque naquela época a escola pública tinha valor, não era aquilo em que foi transformado por um conjunto de governos que, na verdade, se constituíram como inimigos da pátria. Mas eu queria ser médico. Como fazer? Bom, trabalhando e fazendo naquela época era o curso científico. Eu fui fazer o CPOR, porque o CPOR a gente podia fazer nas férias. E fiz o CPOR e depois, e aí? O que eu vou fazer depois? E alguém me disse que havia um curso no Rio de Janeiro. Eu estava, na época, egresso do Acre, estava em Belém do Pará. E alguém me disse que havia um curso no Rio de Janeiro, da Escola de Saúde do Exército, onde a gente saía à praça, eu tinha feito o CPR, saía, terceiro sargento, e poderia, com alguns ajustes permitidos pelo Exército, naquela ocasião, fazer o curso médico. E eu, menino pobre, humilde, de um bairro miserável de Belém do Pará, que tinha apenas aprendido a falar e escrever corretamente, eu escrevi uma carta, não a máquina, não tinha máquina de escrever, escrevi de próprio punho. Escrevi a carta para o comandante da Escola de Saúde. Não sei se ainda está entre nós, isso já faz meio século, quase meio século. E, na época, o coronel Ernestino Gomes de Oliveira respondeu-me, escreveu para um menino pobre e humilde do interior do país, lá de Belém, escreveu dizendo que sim, que era uma honra para o Exército poder ajudar um menino pobre, que bastaria que eu fizesse um concurso e, em tendo sido aprovado, mandar-me uma passagem. Vejam, senhores brasileiros. E assim foi. E eu, candidatando-me, eu passei, graças a Deus, o único de lá, vim para o Rio de Janeiro, quer dizer, eu estou em Brasília, fui para o Rio de Janeiro, fiz a escola e aí era outro problema, porque eu queria ficar no Rio, não queria mais voltar, gostei tanto do Rio de Janeiro, queria fazer, só um minuto, senhor presidente, eu termino a história, que a minha homenagem... permite uma parte da... Darei já, Vossa Excelência, darei já, Excelência. Grande figura do deputado Inocêncio. Só terminar um pouquinho da história. E aí, nesse instante, fiz o concurso, passei, consegui, haveria uma vaga só, consegui ser o primeiro lugar do Exército, uma honra. E aí, mais uma vez, passei no vestibular, e eu quero dizer para os senhores, antes de passar a palavra para o deputado Inocêncio, figura que nos honra, que honra a nossa casa, verifiquem exatamente o que quer dizer democracia. Democracia é isso! Democracia é tratamento igual! Democracia é uma instituição poderosa, respeitada, dar o direito ao menino pobre de poder ser gente. Isso é democracia. E para dar a palavra para o doutor Inocêncio, do meu ponto de vista, a instituição mais democrática que nós temos é o Exército Brasileiro.
Deputado Inocêncio. Meu caro Enéas, nobre líder do PRONA, eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir desculpas ao presidente José Tomás Nonô, que foi o autor do requerimento que permitiu essa das mais justas homenagens que essa casa já fez, que é ao nosso glorioso Exército Brasileiro. Desculpas, porque nessa casa você tem que estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Já hoje despachei lá com o diretor-geral da casa os problemas administrativos, como primeiro secretário. Já fui presidir o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. Estamos estudando o software livre no Brasil e tantas outras compromissos. Mas não poderia faltar, senhor presidente. Seria eu acho que todos nós brasileiros temos o dever e a obrigação de reverenciar o Exército Brasileiro. Cumpre rigorosamente os dispositivos constitucionais que lhes são assegurados. São os mais profissionais de todos os exércitos do mundo e os mais qualificados. É uma honra para um brasileiro ter o privilégio de servir ao nosso glorioso Exército. E também as Forças Armadas, extensiva à nossa Marinha, que tem um trabalho de profundidade sobre o uso da energia nuclear para fins pacíficos, para que o Brasil possa desenvolver o ciclo do átomo, da nossa aeronáutica, que tantos relevantes serviços presta a esse país, continente, não fosse a aeronáutica do primeiro nosso brigadeiro Eduardo Gomes, que criou o Correio Aéreo Nacional, quando o Brasil não tinha nenhuma comunicação. Mas, voltando ao Exército, eu queria dizer que o Brasil deve muito ao Exército Brasileiro. Eu tenho um sentimento, eu sou de Pernambuco, o Exército começou lá, meu caro Enéas, Vossa Excelência, que gosta tanto dessas coisas de nacionalidade. O Exército, a nacionalidade brasileira, começou nos Montes Guararapes, e o Exército ali nasceu no Montes Guararapes, em 1654. A partir daí, nós começamos a desenvolver um sentimento de brasilidade, de amor à terra e de amor à pátria. Por isso, eu quero me congratular com o Exército Brasileiro na figura desse grande militar, desse grande comandante, que é o general Cleber Carneiro. Quero dizer a Vossa Excelência merece o nosso respeito, e como também o Exército que Vossa Excelência dirige, pelo sentimento de brasilidade, de amor a essa terra, e pelo sentimento profissional de defesa que faz desse país, e quando concitada até em determinadas circunstâncias na segurança pública. Por isso, eu gostaria de dizer que esse país precisa fazer justiça às Forças Armadas. Justiça. Uma vocação se mantém, mas não há vocação que mantenha com estômagos vazios. As Forças Armadas brasileiras são tão profissionais, seguem rigorosamente o estatuto do seu regimento, que são incapazes, coitado, de reivindicar aumento de salário quando estão totalmente defasados. É preciso que as esposas dos militares, num sentimento que eu quero louvar, vá para a Sapuca pedir. Então, eu queria pedir a esse país, queria pedir aos poderes da República, que fizesse justiça às Forças Armadas brasileiras, Forças Armadas que vêm com o salário defasado há muito tempo. Não é possível que um oficial superior da mais alta envergadura, pessoa da mais alta qualificação, receba um mísero salário inferior a qualquer quarto ou quinto escalão dessa república. Por isso, a justiça começa com o nosso país, o reconhecimento faz também através de uma concessão de um aumento digno que permita com que as Forças Armadas brasileiras possam dizer que o seu trabalho está sendo reconhecido também e que o Brasil cada vez mais pode contar com elas no trabalho de fortalecimento da democracia. Não existe maior conquista do que a democracia. E nenhuma Força Armada do mundo, nenhuma das Forças Armadas do mundo deu uma contribuição mais decisiva do que as Forças Armadas brasileiras, e nesse instante eu quero louvar o Exército Brasileiro. Muito obrigado. Concluirei, senhor presidente. Louvável o pronunciamento de Sua Excelência, o nosso colega deputado Inocêncio, eivado de retórica como só ocorrer em todas as vezes em que se pronuncia. Para concluir, uma vez que já dei como testemunha viva do que representa o Exército Nacional, é apenas uma lembrança, a última.
Senhores, Rui Barbosa lá atrás já dizia que a pátria é o ar que respiramos, é o solo onde pisamos, é a língua que todos falamos. Pátria é algo que existe dentro de nós, é algo que jamais pode ser retirado de nós. Quando o doutor Inocêncio diz, né, com o seu nacionalismo, não há nada de que eu me envergonhe. Eu sou nacionalista extremado. Aprendi no exército a mandar e a obedecer. E morrerei assim. Lutarei até o último minuto pela independência desse nosso país. E aqueles que pronunciamentos desta casa, terminarei, senhor presidente, sabem que em nenhum instante afastei-me ou pensei em me afastar, 1 milímetro sequer, das convicções que tenho. Nacionalistas por excelência, defendendo o solo pátrio, defendendo a língua nossa como patrimônio fundamental de um povo, poupando-nos de toda e qualquer influência alienígena que pretende, isso sim, assenhorear-se do que é nosso, das nossas riquezas, esquecendo-se totalmente da maior de todas as riquezas de um país, que é o seu povo. Parabéns, senhor comandante do Exército. Parabéns, senhores comandantes. Parabéns, senhor presidente. Parabéns, senhores militares. Muito obrigado, povo brasileiro. Onde são erratas no Ministério do Transporte, são coisas simples. Por exemplo, regularizar em lugar de urbanismo. Senhor presidente, nesta casa, meu caro João Leão, nesta casa é comum, quando a gente tem alguma preocupação em retificar algum documento produzido, que se faça uma distribuição para prévia leitura. Vossa Excelência não está fez. Aí desde a sessão anterior. Todos desconhecem o texto, então não dá para concordar com isso. A presidência não vai colocar. Não adianta. Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. Antes da palavra ao nobre deputado do Prona. Veto parcial número 25, 2003, aposto ao projeto de lei número 2, 2003, CN, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2004 e da outras providências. Tendo em vista que a matéria já perdeu sua oportunidade, esta presidência, nos termos do artigo 334 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, declara o mencionado veto prejudicado e determina o arquivamento da matéria, abrindo, entretanto, o prazo de 2 dias úteis a partir deste momento para interposição de recurso a esta decisão. Conceda a palavra para falar em nome do PRONA ao seu líder, o nobre deputado, líder na Câmara dos Deputados, o nobre deputado Enéas Carneiro. Senhor presidente, meu presidente Inocêncio, meus colegas da Câmara e o povo do Brasil que até esta hora ainda assiste aos pronunciamentos. Causou-me espécie ontem, no final do expediente da nossa casa, quando recebi um comunicado do líder do PFL, deputado Rodrigo Maia, de que eu não estava na lista dos que tinham assinado a CPI. Tinha havido uma divergência entre a minha assinatura aposta no documento e a assinatura que uso habitualmente. Quando eu digo que a mim causou espécie, eu quero ratificar bem o espanto. Há mais de 5 décadas, desde a adolescência, em todos os documentos meus eu uso a mesma assinatura. Não entendo, mas, mesmo não tendo compreendido a razão de ser da divergência, redigi instantaneamente o outro documento e encaminhei-o, através do deputado Rodrigo Maia, a tramitação normal. O documento chega à mesa com a assinatura que foi recebida original às 19h50. Já consultei uma jornalista que estava aqui presente, do lado de um assessor aí do PFL, e porque o Prona, por ter perdido a liderança, uma vez que é de 6 deputados, eu tenho 2, eu pedi a um colega, que é assessor aqui, verificasse. E a informação que tive é que o jornal realmente fechou, se é que fechou, antes das 19h50. Mas incomoda-me profundamente a manchete sob a qual, quer dizer, abaixo da qual, está o Prona apenas com um deputado que é o meu colega pré-claro, o doutor Elimar. A manchete é: governo libera 200 mil, não são mil, provavelmente milhões, a parlamentares. Que fique clara uma questão.
Desde que a esta casa cheguei, fui sempre peremptório, após um mês de observação das atitudes governamentais, fui sempre altamente claro na crítica que venho fazendo ao governo federal. Não há por que lançar diatribes nesse instante, mesmo porque elas já foram feitas de todos os lados, com todas as palavras, usando todos os recursos que a linguística e a retórica conferem aos pronunciantes, aqueles que pronunciam. Mas um ponto que é vital é o seguinte: é desagradabilíssimo, principalmente para quem tem o cuidado permanente de se manter absolutamente isento de qualquer acusação, que veja seu nome retirado, como se não tivesse assinado a CPI. O documento foi encaminhado, quer dizer, para todos aqueles que assistem ao pronunciamento. Eu assinei porque o fiz, não porque tenha coisa alguma contra o meu colega daqui desta casa, porque, ao contrário, tenho apreço e estima o deputado Alberto Jefferson, nada disso, apenas porque ele próprio, da tribuna, quando se defendeu, e numa defesa brilhante, disse que assinaria a CPI. Ora, por que irmos contra isso? Uma vez que ela é um instrumento oficial, através de que se faz a verificação, sem dúvida, de ter havido ou não comprometimento de alguém. Então, assinei, ratifiquei, e quero que fique bem clara a posição. Não aceito, e que os dirigentes da Folha de São Paulo, por favor, corrijam a informação, que fique clara aqui a questão. A divergência da assinatura, não sei por que foi assinalada, causa espécie a quem assina do mesmo jeito há mais de meio século, mas que seja feita a correção e que não paire dúvida, do meu ponto de vista, do partido, encerrarei, senhor presidente, do PRONA, partido do qual tem a presidência, a nós, e quero crer a maioria desta casa, interessa que se instale a CPI, apenas para que sejam esclarecidas as dúvidas e para que não paire qualquer desconfiança sobre colegas acerca dos quais deve haver o maior respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de informar ao nobre líder Enéas que na lista das 254 assinaturas conferidas, o nome de Vossa Excelência consta, bem como do outro deputado do PRONA, que é o nobre deputado Elimar Máximo Damasceno. Então, os dois constam na lista. Obrigado a Vossa Excelência. Nada mais a ver. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Declara encerrada a sessão. Senhor presidente, questão... Senhor presidente Severino Cavalcante, colegas que integram a mesa diretora da Câmara, colegas parlamentares, povo brasileiro. Há 2 anos é observação de todos nós o festival de sandices que vem cometendo o governo dito dos trabalhadores. Causou-nos espécie, desde que aqui chegamos, o conjunto de aleivosias, de mentiras, apresentadas a favor da chamada e tão decantada reforma da Previdência. Apunhalaram-se os aposentados, assaltaram-se os contribuintes, deles cobrando taxas absolutamente extorsivas, fazendo com que o Brasil fosse praticamente o campeão, desculpem, senhores cidadãos brasileiros, em tudo aquilo que não devia ser feito por um governo. Eu estava no meu gabinete, sentado, e naturalmente triste com tudo que vejo ocorrendo, ainda mais daquilo que nos chega egresso do alto comando da nação, que por definição apenas tem esse nome porque não comanda coisa alguma. É a absoluta definição inconcursa da inépcia absoluta e plena no ato de governar. Estava no meu gabinete em convalescença de um exame médico sério. Eu havia me submetido a uma cineangiocoronariografia, mas não resisti em vir dizer, dado o clímax do momento,
que eu me sinto extremamente regozijado quando olhei para o painel e vi pela primeira vez colegas de diversos partidos desta casa que compunham até pouco tempo a chamada e decantada base do governo em frangalhos, diga-se de passagem. Quando vi e percebi que agora, até que enfim, levantam-se as vozes, quando se percebe que já começa a chegar aos estertores um dos momentos mais difíceis que essa nação já atravessou, quando governada de forma praticamente acéfala nos últimos 2 anos. O que se pretendia, e quero eu crer não ocorrerá agora, é mais um dos crimes que se planejaram contra a população brasileira. Dessa vez o alvo específico é a rede ferroviária. Eu li e bastou-me um trecho para ver de que maneira execrável se pretendia perpetrar mais esse crime. Diz aqui: procedimentos administrativos e assunção dos encargos decorrentes do processo de extinção. Extinguir por quê, senhores governantes? Acabar por quê? Nos discursos eivados de retórica que os senhores proferem, não há um pingo de verdade. Cessem de tanta hipocrisia. Reconheçam de público. E isso eu disse a Sua Excelência o Presidente num café para o qual todos fomos convidados. Falar de quê? De que dificuldades? Se este ano, agora 2005, o Brasil assume o compromisso no orçamento, nas palavras do senhor secretário do Tesouro Nacional, de pagar 176 bilhões de juros, 176 bilhões em um ano, são quase 15 bilhões ao mês. Quem é que pode ter a coragem, que pretensa veleidade estúpida, estólida, imbecil, que falta de critério, dizer que tem que extinguir a rede ferroviária? Que absurdo é esse? Graças a Deus, pela primeira vez, eu vejo as legendas dizerem, quase uníssono, o voto não. O meu pronunciamento é para todo o Brasil. O meu pronunciamento não é específico para os senhores, é para todo o Brasil. Quero eu crer que começa a vicejar. Cabe um minuto. Quero dizer não só para os senhores, para todo o Brasil, que começa a vicejar, que começa a medrar nesta casa uma esperança. A esperança de que se está propinquando, que está se aproximando o momento em que a população brasileira dirá basta a tudo isso. Muito obrigado. É não uma medida provisória. Senhor presidente, é de estarrecer o cinismo do grupo governante quando põe em termos de defesa sua manifestação a favor da proposta. Eu digo estarrecer, porque se olharmos para o que ocorre no país, não há outro vocábulo que traduza melhor o que nós sentimos no meio da população. Senhor presidente, o voto é não. Senhor presidente, como vota o Prona? Em obstrução, senhor presidente. Prona obstrução. Senhor presidente, o Prona vota a favor do requerimento. A favor, vota Prona, sim. Como vota o Prona? O Prona é contrário a mais essa tentativa, a mais essa farsa, a mais essa fraude. O Prona vota não, senhor presidente. Pelo Prona, senhor Como presidente. vota o Prona? Senhor presidente, são 23 horas e 25 minutos. Estamos no final da noite. Eu quero crer que o assunto exige discussão. Não há, como se percebe com clareza meridiana, não há consenso na casa. E o Prona vota a favor do requerimento, para que seja adiada a discussão. Obrigado, senhor. Senhor presidente. O que eu vou fazer? Vossa Excelência zerasse o tempo, por favor. Com a palavra o nobre deputado líder do Prona. Não, esse é meu.
senhor Perino Cavalcante, fala, senhores parlamentares, povo brasileiro, quem anda pelas ruas de qualquer cidade, de qualquer estado do nosso país, percebe em todos os lugares a presença de miasmas pútridos que contaminam o ar atmosférico de todo o país e que, lamentavelmente, e é triste dizermos, são egressos da nossa casa. É triste, é infinitamente triste reconhecermos um fato que é absolutamente hoje repetido em verso e prosa em todos os rincões da nossa pátria. Colegas nossos, e não estamos citando o nome de ninguém, para votar a favor de um governo absolutamente antinacional, teriam vendido suas consciências, e isso, de acordo com as informações, teria ocorrido na reforma da Previdência, na reforma tributária, no desarmamento e praticamente em todas as grandes questões nas quais Sua Excelência o Presidente da República, mesmo às vezes na madrugada, teve maioria absoluta nesta casa. Causa-nos espécie o furor com que a imprensa vem tratando o assunto, quando a mesma imprensa não chama atenção para coisa muito pior, que é a entrega, que é a entrega da riqueza nacional, que continua sendo feita da forma a mais deslavada possível. Eu disse ontem, na reunião a qual compareceram 20 mil agricultores, convidado pelo presidente da Comissão de Agricultura, o doutor Caiado, e tive a felicidade de ver milhares de agricultores de pé, reconhecendo de público a veracidade da tese, que nunca se viu tamanha evasão oficial de recursos. Este ano, segundo declarações do secretário do Tesouro, são 176 bilhões de reais. 176 bilhões. E isso sai de maneira oficial, quando não sai, emitem-se títulos. E a imprensa silencia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ora, diante disso, se alguém nesta casa recebe 30 mil por mês, perdoe-me, não passa de um trombadinha. Porque, na verdade, o maior de todos os desvios é o desvio oficial de recursos. Lamentavelmente não se fala disso. Existe uma conivência sórdida, uma conivência do poder constituído, que faz com que isso pareça ser normal. Se nós somarmos as verbas de educação e saúde, isso chega a 50 bilhões, ou seja, um triplo e mais alguma coisa é gasto pagando o serviço da dívida pública. Curioso é que se há pagamento feito a parlamentares, é para que essa situação seja mantida. Isso sim é que é altamente criminoso. Isso sim é que é crime de lesa pátria. Porque aqueles que para cá vieram, quero eu crer, vieram se não pensando, de maneira mentirosa, pelo menos dizendo que iam lutar contra esse estado de coisas. Eu tenho a felicidade que está dentro de mim e que de quando em quando transborda. Um minuto eu termino, senhor presidente. Que desde o dia em que aqui cheguei, fui absolutamente fiel a todos os meus compromissos. Em nenhum momento participei dessa atitude pútrida, sórdida, vil, repugnante que caracteriza o governo atual. Em nenhum momento estive do lado de medidas contra a população. Entrei com 6 deputados, com os meus votos. Na verdade, é bom que seja claro, foram 1.570.000 votos, sem aliança de prefeitos, vereador de nada. E tive 1 milhão de votos mais do que o homem que era o chefe da Casa Civil e que hoje desceu para o alojamento de cabos e soldados, como diz o deputado Bolsonaro. Quero deixar claro
que essas convicções eu as levarei até o túmulo e que quem trai a própria pátria. Mas, no dizer antigo de um homem que chegou a ser centenário, um macróbio, professor Barbosa Lima Sobrinho, que disse, do alto da sua longevidade, aos traidores, a frase é dele, aos traidores, a forca. Muito obrigado, senhor presidente. Nós somos contrários, gente. Muito obrigado. E a cartilha do plano? Anunciar a presença nas galerias de universitários de vários estados do país, participando do estágio de curta duração desta casa. O nosso abraço afetivo. Senhor presidente, é evidente que os ânimos se exaltaram. Diatribes são proferidas de lado a lado. É compreensível. Diatribes quer dizer ataques, para quem quiser. Estou traduzindo. Senhor presidente, é compreensível que fique assim. Mas é interessante que nós atentemos para alguns fatos. Primeiro fato, por que os governistas que querem essa CPI específica para mensalão da Câmara atual e para a compra de votos no passado, por que, como disse o deputado Babá, esperaram 2 anos e alguns meses para isso? Por quê? Não há resposta. Os governistas silenciaram. Segunda questão também que é importantíssima. Quando o vice-presidente, a egrégia figura do deputado Nonô, apresentou aquela folha de papel amarfanhada, um diário oficial feito às pressas. Como vota, presidente? Como vota? Eu sou o deputado que menos fala na casa. Mas nesse momento tem 1 minuto. Está segurada a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, quero lembrar que eu não chateio, não incomodo a plateia. Quando fala além do tempo previsto no regimento, chateia sim. Vossa Excelência tem que aprender a falar primeiro. Fala muito mal. Comete erros de português. Vá aprender a falar primeiro. Estude primeiro. Com licença, senhor presidente, para terminarei. E peça ao líder do PT que aprenda a ouvir, que ele não sabe. Vai estudar. Senhor presidente, o governo está esfacelado, em frangalhos, já acabou. É um zumbi, é um morto-vivo. O Prona vota não, a interrupção. E o Prona quer continuar discutindo até a madrugada. Obrigado, senhor presidente. Como vota a liderança do governo? O Prona... Não, é obstrução. O Prona entra em obstrução, senhor. É como vota o PV? O Prona vota sim, senhor presidente. Senhor presidente tem o direito de defender? Vossa Excelência me dá o direito de defesa? Vossa Excelência tem a palavra. As considerações são ofensivas. são ofensivas. Vossa Excelência me garantisse o tempo, da mesma forma que eu garanti a Sua Excelência o... Vossa Excelência tem o mesmo tempo que teve o deputado Luiz. No sentido de não ser interrompido como não o fiz. É notório nesta casa que eu jamais dirigi minha palavra a Sua Excelência, o líder do PT. Jamais. Em 2 anos e alguns meses, jamais lhe dirigi a palavra. Sua Excelência é petulante, Sua Excelência é atrevido, e naquele instante eu não o agredi. Apenas, já por 2 vezes nesta casa, quando começo a falar, preocupado como é natural, Sua Excelência me interrompe e eu me calo. Isso ocorreu 2 vezes. Tenho testemunhas aqui do meu lado. Então, isso que Sua Excelência está dizendo é mentira. Eu não ataquei. O que eu disse é verdade. Sua Excelência é profundamente ignorante. E que não façamos aqui, nesta casa, a apologia da ignorância, que ali... Senhor presidente, o deputado não pode ser dirigido ao deputado dessa forma. A palavra está garantida ao doutor Enéas. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu não ataquei moral, eu não ataquei... Vossa Excelência, continue a falar, deputado Enéas. Vou responder, senhor presidente, que o partido que representa o governo tenha um mínimo de ordem, porque eu os respeito quando falo. Senhor presidente, primeira falha de Sua Excelência, primeira falha. É verdade que eu registrei um documento em 89, dizendo que não me candidataria outra vez. Isso é verdade. Anos depois, verificando a mudança de regras do jogo,
que me impedia sempre de pronunciar-me. Em 89 as regras eram de um jeito, em 94 de outro jeito, e 98 de outro. Então eu registrei o outro documento, Sua Excelência não sabe. Registrei aqui em Brasília, outorgando-me o direito de candidatar-me a qualquer cargo, como qualquer cidadão brasileiro pode fazer. Segunda defesa. Segunda, eu tenho necessidade... Senhor presidente, eu raramente falo aqui, eu ia saindo já, quando ouvi meu nome ser citado. E eu não cito o nome de ninguém aqui. Ninguém. Vou falar sobre cartilha. No partido político que eu presido e que criei com meus próprios recursos, eu decidi em 94 ter uma fonte de receita legítima e não vendendo a nação, não vendendo voto. Eu decidi que eu vou falar de cartilha, por favor, tenham respeito, pelo menos. Já que os senhores não têm ordem, pelo menos respeito, porque eu sei respeitar. Então, veja, senhor presidente, estou falando para a nação da qual poucos estão acordados. Eu escrevi com meus colegas do partido do documento que foi chamado de cartilha. E autorizei os colegas em todo o Brasil que vendessem aquilo. Quando pessoas vinham se candidatar, não era dinheiro de ninguém de fora, era de candidatos que queriam, que diziam que queriam entrar no partido. Era do grupo, não era mensalão, não era dinheiro sórdido, entregue a deputados para votarem com o governo. Não era esse imundice que aqui está. Espera aí. Um minuto. É a cartilha de que eu estou falando. Peça a Vossa Excelência conclua. Vou concluir, senhor presidente. Eu fui atacado, senhor presidente. E a presidência está dando a Vossa Excelência o mesmo tempo que deu ao deputado. Mas eles não ficam em silêncio. Eles repetem a desordem que os caracteriza. Eles não conseguem aprender a conviver com aqueles que discordam deles. Esse é o governo do país. Senhor presidente, a cartilha era vendida com nota fiscal. Nota fiscal. Notas apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral, todas elas registradas, e eu prestei contas de tudo isso. É preciso ficar bem claro o seguinte: nós, lamentavelmente, nessa noite, estamos vendo o partido do governo, Sua Excelência Presidente da República, que ele simboliza muito bem, símbolo máximo da desordem, da inépcia administrativa, da falta de preparo, de inteligência, e eu já disse isso pessoalmente. As cartilhas foram vendidas e delas se prestou contas. Vossas Excelências... Senhor presidente, eu vou terminar, mas eu fui provocado. Eu jamais cito ninguém. Quero dizer a Vossa Excelência que o que o PT quer é a apologia da ignorância. E se eu fosse petulante, não teria a maior votação da história do Brasil. 1 milhão de votos, mais do que o candidato deles, apoiado pela máquina. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o PRONA mantém sua postura. Nós entendemos que não há razão nenhuma para que se encerre a discussão, uma vez que não há consenso e que o que se percebe na manobra examinada, apresentada à SURRELFA nessa casa, é que se vote ainda hoje, o que nós estamos esperando, que vai ocorrer, a discussão, que se faça a discussão e que se vote essa CPI, quando já existe uma outra para cuidar do assunto. A posição do PRONA é não.